Você sabe quem são os 10 jogadores com mais gols de pênalti com a camisa do Fluminense nesse século? Eu tenho certeza que você não consegue me falar nem o top 3 dessa lista. E é exatamente por isso que eu tô trazendo essa curiosidade nesse sábado de Pitacos do Tinoco. Quando a gente pensa em batedor oficial do time, a gente pensa sempre no craque, no artilheiro, no melhor jogador, no destaque, mas nem sempre são esses caras. Às vezes tem um ou outro jogador ali que tem uma facilidade maior para bater pênalti, só isso. Às vezes ele não é nem o melhor jogador do time. Mas sem enrolação, vamos logo pro que interessa, mas antes disso, deixa seu like aqui embaixo, vai. É de graça, eu já expliquei isso para você 500 vezes, você não precisa pagar para deixar o like. É só ir ali no botãozinho e apertou, deixou o like, já me ajudou, perfeito. Tamo junto e bora pro vídeo. Abrindo a lista aqui em 10º lugar com 7 gols de pênaltis marcados, o homem que simplesmente ganhou uma Champions League fazendo um gol na final, Carlos Alberto. Personagem absurdo aí nesses últimos anos, centro de polêmicas no meio do futebol. Carlos Alberto jogou muita bola, tá? Tem muita gente que simplesmente não sabe disso. Ele fez 18 gols com a camisa do Fluminense e 7 desses foram de pênalti. Quero saber de vocês, tá? Deixa aqui embaixo, porque eu acho que ele é um cara que divide muitas opiniões, mas eu acho que é mais pro lado ruim. O que você acha do Carlos Alberto hoje? E o que você achava dele quando ele jogava bola? Você que acompanhou, é claro, né? Eu, por exemplo, não conseguia acompanhar o Carlos Alberto ali enquanto ele era jogador do Fluminense, né? Eu era muito novo pra isso. Mas pelo que me falam e pelo que eu já vi de alguns vídeos aí, ele jogava bola, viu? Coração valente, guerreiro tricolor, Washington também tem 7 gols de pênalti com a camisa do Fluminense nesse século. Campeão brasileiro em 2010 pelo clube, Washington tem 45 gols em 83 jogos disputados. Uma média muito boa, por sinal, tá? E desses 45 gols, só 7 foram de pênalti. O Washington alternava ali, né, durante boa parte do tempo que ele ficou no clube, as cobranças de pênalti. Uma hora era com Conca, uma outra hora com o Thiago Neves, até com o próprio Fred. Uma hora ou outra ali com o Emerson Sheik também, que bateu um pênalti ou outro. Então não era oficialmente o batedor de time. Era assim, um cara que uma vez ou outra pegava ali a bola para bater o pênalti e convertia na maioria das vezes. Falando em Dario Conca, o 8º lugar aqui da lista é justamente ele. Dos 56 gols que ele tem por aqui, 8 foram de pênalti. Também campeão brasileiro em 2010 por aqui, jogando todas as 38 partidas daquele campeonato brasileiro e participando de quase 30 gols naquela campanha, o Conca converteu 8 pênaltis com a camisa do Fluminense. Pra ser sincero, eu não tenho essa imagem, assim, não consigo lembrar do Conca sendo o batedor oficial de pênaltis do Fluminense em nenhuma das passagens que ele teve por aqui, inclusive. Porque ele, assim como o Washington, jogou em períodos onde a gente tinha jogadores que batiam pênaltis, né? Uma hora era o Thiago Neves, outra hora era o próprio Washington, e outra hora era simplesmente o Fred ali em 2014 e uma parte de 2010, né? Então, ele não era o batedor oficial do time. Agora, um outro estrangeiro que tá nesse elenco atual do Fluminense, John Arias, também tem 8 gols de pênalti com a camisa do clube. Um dos ganchos, né, que eu tive aqui para esse vídeo foi aquele pênalti que o Arias perdeu contra o Atlético Paranaense ali, né, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí surgiu até um debate num giro do Jornada ali de quem deveria ser o cobrador de pênalti do Fluminense. Pra mim, eu acho que o Arias vai ser mantido, mas eu quero a opinião de vocês. A gente tem que manter o Arias como cobrador de pênalti do Fluminense, tem que voltar a ser ali o Paulo Henrique Ganso, ou tem que ser um outro jogador? Deixa aqui nos comentários também. E já que citamos Paulo Henrique Ganso por aqui, a 6ª posição é justamente a Ave. Ganso tem 9 gols de pênalti com a camisa do Fluminense. Durante 2022, né, naquela parte ali com o Diniz e uma boa parte de 2023, o Ganso era o cobrador de pênaltis oficial do Fluminense e tinha um aproveitamento muito bom, por sinal. Mas simplesmente eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele também nunca explicou o porquê disso. O Ganso simplesmente parou de bater pênalti. Ele ficou um tempo ali sem cobrar e aí teve agora, né, no último Fla-Flu, o Ganso bateu um pênalti, o Rossi acabou defendendo, então ele perdeu aquele pênalti ali que ele teve a oportunidade de fazer um gol depois de um bom tempo, mas aí a gente sabe o que ele fez naquele segundo tempo, né? O Ganso simplesmente destruiu o Fla-Flu ali com 2 jogadas sensacionais nos 2 gols do Fluminense naquele 2-0 contra o Flamengo.
então tá perdoado, né? São 26 gols com a camisa do Fluminense desde 2019 e 9 deles foram de pênalti. São muito bons, né, os ganchos de uma posição para outra ali, porque a gente tava falando de Ganso. E você aí lembra daquela rivalidade Ganso e Nenê que teve em 2020 e em parte de 2021? Pois é, abrindo o top 5 por aqui com 10 gols de pênalti, ele, Nenê. A relação do Nenê com a torcida do Fluminense depois de um tempo virou muito 880. Ou você amava ou você odiava o Nenê. Porque ele continuava ajudando ali com os seus gols, continuava ajudando com assistências, mas ele também irritava muito durante parte ali dos jogos. Era um cara que às vezes deixava de armar um contra-ataque para sofrer uma falta, que caía pelo lado quando ele era para ser o meio-campo. Então o Nenê irritou ali bastante durante um tempo, mas também é inegável que ele foi importantíssimo com as participações em gols que ele teve durante a passagem aqui pelo Fluminense. Mas eu quero saber de você, aqui não vou voltar naquela polêmica que a gente tinha nos anos anteriores, mas deixa aqui embaixo. Cara, você era Gansete ou você era Nenezete? Esses nomes são bem feios, né? Mas era a forma que eles chamavam ali. Sem mentir, tá? Sem mentir. Como é que vocês eram na época? Quem que vocês preferiam ali? Em quarto lugar, um lateral direito. Vou te dar 5 segundos, vou contar 5 segundos aqui para você acertar quem é esse lateral direito que tem tanto gol de pênalti com a camisa do Fluminense. Vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. Se você falou Gabriel, você acertou. O Gabriel era um lateral direito muito fazedor de gols, né? Ele, inclusive, durante uma temporada ali no Fluminense, ele foi o artilheiro do time durante boa parte do ano. Você sabia disso? Ele tem 11 gols de pênalti com a camisa do Fluminense, dos 28 gols que ele fez durante 102 jogos disputados. Uma média absurda para um lateral, né? Todo mundo sabia que esse nome ia aparecer por aqui. Eu sei que você sabia disso. Abrindo o top 3, Henrique Dourado. Um dos jogadores com melhor aproveitamento em pênaltis que eu já vi na minha vida. O Henrique Dourado tem 11 gols de pênalti aqui com a camisa do Fluminense, o que até me surpreendeu, tá? Na minha cabeça era bem mais que isso até. Foram 75 jogos por aqui e 34 gols marcados, uma média muito boa por sinal, né? Mas aí ele fica marcado pela saída direta ali pro Flamengo em 2018, então também não vou ficar me alongando muito aqui nesse quesito Henrique Dourado. Vamos partir logo pro segundo. Eu duvido que você sabia que o segundo colocado dessa lista era o Romário. Isso mesmo. O baixinho fez 16 gols de pênalti em 48 que ele fez pelo Fluminense em 77 jogos disputados. Fazia pouco gol, homem, né? Foram 16 gols de pênalti, mas nenhum deles é o mais lembrado dele no camisa do Fluminense, até porque o Romário fez um gol de bicicleta em toda a sua carreira de mais de 1000 gols. E o único gol de bicicleta que ele fez na carreira foi justamente com a camisa do Fluminense. Ele mesmo gosta muito de lembrar esse feito. Sabia dessa história? Eu não preciso nem falar quem é o primeiro colocado dessa lista, né? Dos 199 gols com a camisa do Fluminense, 41 foram de pênalti. E é óbvio que é o Fred. Fred fez gols de pênalti nas duas passagens que ele teve por aqui, de 2009 até 2016, depois de 2020 até 2022. Campeão brasileiro em 2010 e em 2012, o Fred era um excelente batedor de pênaltis, né? Apesar de ter perdido alguns ali, ele perdia porque ele era o cobrador oficial em toda a jornada dele pelo clube e que ele bateu muitos pênaltis. Ele era um cara que toda vez que tinha um pênalti pro Fluminense, a gente sabia, era o Fred. Então, eu sou muito fã desse negócio, inclusive, tá? Pênalti pro Fluminense, a gente tem certeza de quem vai bater. Tem um tempo que isso não acontece, inclusive. Eu acho que o último foi o Nenê ali, né? Que tava em campo, a gente sabia, cara, quem vai bater esse pênalti é o Nenê. O Arias até tentou agora ser o cobrador oficial, mas não sei se colou tanto assim. Ele fez gols importantes, fez gols ali no Mundial e na Recopa, mas acabou perdendo com o Atlético Paranaense. Tem gente que simplesmente não quer que o Arias seja o batedor. Não sei se eu concordo ou se eu discordo, mas pra mim a gente tem que ter uma unanimidade como batedor oficial de pênalti do Fluminense. Pra mim, nesse elenco, seria o Paulo Henrique Ganso. E assim fechamos a lista de curiosidades dos jogadores com mais gols de pênalti nesse século. Eu, obviamente, já imaginava ali o top 3 com Henrique Dourado e Fred, mas eu confesso que eu não imaginava que o segundo colocado fosse o Romário. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, já te falei da importância que isso tem pra gente. E comenta aqui embaixo temas para os próximos vídeos, algumas sugestões.
Eu tô sempre lendo os comentários e as ideias que vocês dão são realmente muito boas. Essa daqui, inclusive, foi uma ideia que a gente teve pensando ali também, né, nos temas, eu, o Rafael, o Gabriel, a própria Letícia, mas também eu vi um comentário desse, então eu tô sempre muito, muito feliz com vocês comentando e gostando dos vídeos. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo de sábado e até o próximo Pitacos do Tinoco. Tamo junto!